Pai querido e amado Mestre, aqui agora encenamos, Senhor, e falamos sobre a passagem que talvez seja uma das maiores pregações de Jesus e certamente, Senhor, o marco da conclusão do seu plano maravilhoso para a salvação da humanidade, Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor tem ministrado em meu coração desde o dia que entregou-me esta palavra para dizer aqui, Senhor, ministra os corações dos meus irmãos que estão aqui agora, Pai, o amor e a graça, Deus, que foram desatados e foram demonstrados naquele dia, Pai. Oh, Deus, nos ensina a tomar posse dessa bênção, Senhor. Destrava nossos queridos irmãos aqui nesta noite, eu te peço, Jesus, para que eles sejam, meu Deus, entendedores deste amor e desta graça, Senhor, que não escolheu cor, que não escolheu pecado, que não escolheu o rico ou o pobre, mas escolheu toda a humanidade para a salvação, ó Deus. Ah, Espírito Santo, quebranta os corações aqui hoje, Pai. Quebranta, meu Deus, pois eu me igualo em pecado e pecador a todos os meus irmãos aqui, Pai. Pois só o Senhor, ó Deus, é digno de toda honra e toda glória, Pai. Só o Senhor é Deus, o único que pagou com alto preço, meu Deus, os nossos pecados. E por isso hoje, Pai, nós podemos gozar do seu infinito amor e da sua graça maravilhosa, Deus. Incrusta isso hoje, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, na mente e nos corações aqui presentes, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar, queridos amados. Eu fico maravilhado com as coisas de Deus, porque há aproximadamente 30 dias ou mais, o Bruno, a Patrícia, a pastora Patrícia me mandaram mensagem de que era para eu fazer uma ministração aqui no encontro. E assim, nos primeiros dias após eles me mandarem essa mensagem, Deus falou no meu coração que era em cima dessa passagem, da crucificação de Jesus com os dois ladrões, um ao lado direito, outro do lado esquerdo. Uma passagem maravilhosa, uma passagem onde, quando nós caímos, nós podemos olhar para essa passagem e ter a certeza de que há um Deus amoroso, de que mesmo que passamos a vida inteira em pecado, até o último instante, o último suspiro, se nós crermos verdadeiramente em Cristo, que veio em carne, morreu para pagar os nossos pecados e ressuscitou, Ele nos levará para a salvação. Independente do que você já fez na sua vida, independente de qualquer pecado já cometido. Além disso, se você olhar aqui para a cruz do meio, eu pego o gancho aqui da ministração do Tiagão na parte da tarde. Esse encontro, ele tem um diferencial em relação aos encontros com Deus e aos outros encontros que a gente vê normalmente nas igrejas. As palavras, elas não são pré-definidas. Bruno fala assim, ó, você vai ministrar. Deus vai falar no seu coração o que você vai ministrar. O Tiagão mora lá pro Paraná. Eu estou morando hoje em Goiás. Eu não encontrei com ele, nem falo com ele. Ele anda para um lado, eu ando para o outro. Ele falou hoje aqui, à tarde, sobre essa passagem. E ele fez uma pergunta: quem ele é? Quem é esse? E eu começo pegando o gancho dessa pergunta que ele fez hoje à tarde aqui, respondendo: esse é o Filho do Deus vivo, é o próprio Deus que desceu na terra em carne, foi tentado com todas as tentações que eu e vocês caímos e pecamos, e ele foi perfeito até o último segundo. Foi profetizado durante todos os tempos como que seria a vinda dele,
E ele veio para cumprir cada profecia que foi profetizada a respeito dele, de onde ele viria, como que ele seria, de que profissão que ele viria, de que raiz que ele viria e de como que ele morreria. A vida de Jesus foi profetizada desde o nascimento até a conclusão do ministério dele. E aconteceu, e ele veio e cumpriu. Ele foi perfeito, único, perfeito. Eu não entendo nada de amor mesmo, mas esse Deus aqui entende. E esse Deus aqui me ama, esse Deus aqui te ama. E Ele não te olha como o pastor aqui acabou de falar, com os olhos de julgamento, não, meu irmão. Ele te ama verdadeiramente. Ele não te ama igual sua mãe, seu pai, seus irmãos. Ele não te ama igual seus manos da quebrada te ama, não. Ele te ama de uma maneira como você nem imagina ainda. Nós podemos imaginar que Ele nos ama. E mesmo que você possa ter cometido o maior pecado que você possa imaginar, assassinato, latrocínio, estupro, tráfico de drogas, mesmo que você tenha cometido esse pecado 1 minuto aqui atrás, se verdadeiramente você se arrepender, como fez o ladrão que estava do outro lado de Jesus, Ele é fiel para te perdoar e você vai entrar no paraíso com Ele. Amém? E essa passagem, ela é carregada de simbologismo. A passagem, ela traz claramente para nós que são 2 ladrões. Mas não foi porque aqui no resgate da alma vem os manos e tal, e aí os bichão, tudo, porque foi escolhida essa passagem. Essa passagem, ela pode ser tranquilamente pregada em qualquer igreja. Porque essa passagem aqui, ela representa, nesses 2 ladrões aqui, a sociedade como um todo. Não há outro meio, seja para o rico, seja para o pobre, seja para o pastor, para o apóstolo, para o surubim, para o querubim, para o humano, para quem está na quebrada, para o assassino, para o bandido, para qualquer um que seja. Não há outro caminho para a salvação que não seja o arrependimento verdadeiro, a confissão e crer no Senhor Jesus como Filho de Deus, o Senhor e o único Salvador dessa terra. Não há outro caminho. E um creu e foi salvo, e o outro não creu e continuou blasfemando até o fim. Deus, desde lá do jardim do Éden, quando Adão e Eva escolheram desobedecer, Deus ali naquele momento, onde ficou demonstrado que eles foram ludibriados por Satanás a tomar aquela decisão, e a partir daquele momento Satanás, ele tomou o poder que tinha sido dado para Adão e Eva reinar na terra. A partir daquele momento, o Deus que é onipresente, onisciente, já criou o plano da salvação. Já existia o plano da salvação. Olha a grandiosidade desse momento que se cumpriu na cruz. Foi até falado aqui em alguma ministração que eu não me lembro mais. Se Jesus tivesse sido 1% menos ou 1% mais, talvez a gente não tinha tido nossos pecados salvos. Talvez Jesus, ele teria que ter um salvador para vir salvar ele. Mas não, ele foi perfeito. Depois Deus entregou a lei. E na lei, as pessoas começaram a oferecer sacrifícios para poder vir o perdão da nação, para poder vir o perdão da sociedade. Mas aqueles sacrifícios, eles eram incompletos. Aqueles sacrifícios todo dia tinha que se repetir, porque não tinha jeito, não eram perfeitos por si só. A partir daquele dia, onde a lei foi dada, escrita pelo dedo de Deus com fogo nas tábuas de pedra para Moisés, Deus foi percebendo que pela lei estava tudo lascado. Então Deus tinha que mandar o seu Filho unigênito, a própria pessoa do próprio Deus, conceber no corpo de uma mulher humana, de uma forma sobrenatural, mas desde a gestação de uma forma natural como homem,
sujeito a todas as mazelas humanas que qualquer um de nós podemos estar sujeito a enfermidades, sujeito a tentações, sujeito a decepções. Ele mandou o seu Filho Jesus. E ali naquele momento, onde Jesus ele veio não para anular a lei, mas para cumprir. Porém, ele nos foi fiel até o fim das profecias. E sofreu cuspe na cara, chibatada, coroa de espinho, lança no lado, crucificação, para pagar o meu, o seu, os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que vieram há 2000 anos antes de nós, os pecados daqueles que ainda virão. E não há nada que você possa fazer que pode apagar o amor de Deus pela sua vida. Não há nada que você possa fazer que pode ser escondido do Deus onisciente. Mas mesmo assim, Ele fez isso por nós. Mesmo sabendo daquilo que nós fizemos há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, daquilo que nós iremos fazer daqui uma semana, daqui um ano, Ele não liga. Não há nada que pode mudar a sua posição diante de Deus. Cadê o Mano Alex? Meu irmão, nunca mais você fala que Deus te abandonou. Nunca mais. Não há nada que você possa fazer que pode mudar o amor de Deus pela sua vida e que faz Ele te abandonar. Deus não muda, meu irmão. Deus não muda. Nós podemos sair daqui hoje, cometer o pecado mais que a gente acha grave. Porque qual que é a diferença para Deus de um assassinato ou de eu olhar para a bunda de uma mina ali e desejar ela na minha mente? Está escrito na palavra, pequei igual. Então, ou seja, todos nós aqui, parceiro, estamos na mesma. Todos nós aqui não valemos nada, velho. Nós não merecemos nada. Toda a corrupção, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, a corrupção ela nunca vai desaparecer do mundo. Isso não é uma profecia de caos, não. Isso está escrito na palavra. A corrupção ela é da natureza humana. A palavra inclusive fala que a gente não deve afastar a vara das crianças, porque a corrupção ela é nata do coração das crianças. A desobediência. A corrupção ela é nata do nosso coração caído lá de Adão e Eva. Mas por isso, por causa desse sacrifício desse homem Jesus, que veio e foi perfeito, Ele desatou ali naquele exato momento, onde a palavra fala, e o véu foi rasgado. Que véu que foi esse, meu irmão? Que foi rasgado de cima e embaixo, literalmente. O véu do tabernáculo, aonde só aqueles sumos sacerdotes podiam entrar para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Jesus rasgou o véu e falou: agora você, pecador, eu paguei os seus pecados, eu levei as suas enfermidades sobre as minhas pisaduras, agora você tem acesso direto a mim. E eu sou o seu novo sumo sacerdote. Você não precisa de ninguém mais. Entre você e Deus, só eu, Jesus Cristo homem, sou o único intercessor nos céus entre você e Deus. Ninguém nessa terra, meu irmão, pode ter autoridade sobre a sua vida, a não ser que você dê. Existem pessoas nessa terra que têm autoridade natural sobre as nossas vidas. Nosso pai, nossa mãe. Mas a autoridade espiritual, você pode ter discipuladores. Eu tenho 3 pessoas que eu confio, que eu pego conselho nessa vida. Mas eu sei que Jesus está hoje assentado, vivo, ao lado de Deus, na sala do trono. E Ele intercede por mim, assim que eu peço para Ele. Não porque eu mereço, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas pela graça.
que ele concluiu naquele exato momento que ele entregou o Espírito dele na cruz. Naquele exato momento, meu irmão, que o véu se rasgou, começou a dispensação da graça no universo, no planeta Terra. E pelo amor de Deus, são duas coisas que vocês precisam entender. É o amor de Deus pela vida de vocês e o que é a graça. A graça, ele é o favor que nós não merecemos. A graça é a maior bênção que Deus poderia ter nos dado, o maior dom que nos leva à salvação. Se nós não tivermos convicção da graça, meu irmão, nós vamos ser igual aquele ali que ficou blasfemando Jesus. Se você é Deus, desce daí e nos tira daqui. Esse não entendeu a graça e o outro entendeu. A graça é algo que a gente não consegue comprar, a gente não consegue medir. Eu estou aqui agora pela graça. E a partir do momento que nós entendemos o amor e a graça de Deus, nós não vivemos mais pecando. Não é porque a gente pode comprar o amor de Deus ou comprar a graça de Deus pelos nossos atos, não é por obras. É pela graça através da nossa fé. A salvação é algo espiritual que nós só vamos obter através da nossa fé, pela graça que esse Jesus pagou, que esse Jesus sofreu, que ele disparou ao cumprir o plano da salvação na cruz. E essa mesma graça, por entender isso, é que a partir de agora, entendendo a graça, esse amor que não tem medidas, esse amor que não mede distância, que não tem limites, que não tem fronteiras, esse amor que alcança, esse amor que está doido, para que você entenda, para que você entre nessa esfera de amor. É por gratidão a esse amor que hoje eu decido não usar mais droga, não querer mais birita, não trair mais minha esposa, ser fiel, andar nos caminhos do Senhor. Eu torço o pé ali, mas eu não xingo, eu agradeci ao Senhor. A palavra de Deus fala em tudo, dai graças. E eu estou aqui agora, pisando com o meu pé no chão. Tem muito tempo que eu treino, lutas e tal. E eu já torci o pé várias vezes, até cirurgia nesse mesmo pé que eu torci hoje aqui, eu já fiz para reconstituir tendão. Mas essa vez foi a torcida mais violenta que eu já dei no meu pé. E foi há pouco tempo atrás. E essas coisas acontecem na vida da gente, irmão. Não é porque, o inimigo... Meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Deus, não tem comparação para Deus. Não fiquemos querendo comparar Deus com Satanás, Satanás com Deus, não tem comparação. O nosso Deus é incomparável em poder e glória. Ele foi o próprio criador de Lúcifer, que decidiu invejar, decidiu querer o lugar de Deus e foi jogado para a terra com 1/3 dos anjos caídos. Ele é incomparável, nosso Deus. E quando Jesus completou o plano na cruz, ele destituiu. Ele fala na palavra dele o seguinte: todo o poder me foi dado. Todo o poder. Não sobrou nem 0,1% de poder para Satanás. Todo o poder foi dado a Jesus. E ele nos devolveu. Não tem influência de Satanás sobre a minha vida. Satanás é só um cachorrinho. Nosso Deus é incomparável em poder e glória. Ele não pode ser comparado. Quando você aceita alguém falar que, quando você compreende a graça de Deus, você compreende que não é por merecimento, mas que esse Jesus, o Deus vivo, entrou em carne, encarnou, veio aqui, morreu, sofreu, e ele disparou a graça sobre nós, para que nós possamos viver sobre a graça.
você entende que há um Deus tão poderoso, que Ele não tem comparação, não aceita. Entrega-se para Deus, como aquele ladrão se entregou no último momento. Nós não sabemos quando será o nosso último momento. Nós não sabemos. E é por isso que nós devemos nos entregar como Ele se entregou o mais rápido possível, meus irmãos. Esse é o quarto encontro resgate da alma. O quarto. Hoje a gente pode falar que existe até uma estatística. E eu estava conversando com o irmão ali, que veio de Minas Gerais, para ver o encontro, como que é feito. E se for da vontade de Deus, haverá resgate da alma lá em Minas Gerais. Desde o primeiro resgate, tem frutos que estão aí, dando outros frutos já, firmes. Tem pessoas que precisaram vir de novo. E nós vamos estar aqui, meu irmão, quantas vezes for preciso, para falar do amor de Deus para você, e para te amar, e para estar junto de você. Nós temos aqui um soldado, um guerreiro, que é uma referência de transformação de vida no meio de muitos aqui que conhecem ele de antes e conhecem de hoje, o irmão Elivânio. Vocês sabem disso. Eu não tenho esse testemunho de crime, de cadeia. Mas nós temos um cara que deu assistência o ano passado no encontro resgate. Não teve ninguém que quis que não tivesse uma assistência, de uma ajuda, enquanto a gente pôde, enquanto foi atrás e olhou, e se tinha cesta dava, e se não tinha ia dar uma palavra, e ajudava daqui, dali, acolá. Mas nós, meu irmão, não somos merecedores, ninguém é. Nós não estamos aqui para te julgar, nós estamos aqui para dar a mão para você. Quantas vezes for preciso, nós vamos dar a mão para você, e quantas vezes a gente conseguir dar. Porque também essa obra não é nossa, essa obra é de Deus. Nós somos também outros que ficamos diariamente lutando contra os nossos vícios, lutando contra os nossos pecados, lutando contra a nossa carne. Mas nós entendemos a graça. E não para pagar a graça, mas por amor a esse Jesus que se entregou, que nós vemos no resgate uma grande oportunidade para aqueles que a sociedade não quer ir visitar, para aqueles que muitos dentro das igrejas não querem ir atender. O amor de Deus, ele é um amor incondicional. E a partir do dia que essa palavra entrou no meu coração, eu comecei a analisar, a estudar. E eu ouvi um pastor falando que aqueles 2 ladrões blasfemaram contra Jesus. Eu fiquei pensando, mas lá na passagem de Lucas fala que um. E eu falei, não, mas esse pastor, ele é um cara que ele é muito estudioso da Bíblia, eu vou estudar. E aí eu fui estudar nos outros evangelhos. E uma revelação maravilhosa o Senhor me trouxe. Na verdade, a cena, ela não foi muito exatamente igual a gente ensinou aqui, mas de forma pensada e deliberada. Eu pedi para os irmãos encenarem aqui dessa forma, porque o que fica na nossa mente dessa passagem da crucificação é que de repente um ladrão ali era jamais inclinado a ser bonzinho mesmo, e o outro não, o outro era o bichão das quebradas, esse não tinha salvação para ele. O outro era um ladrão bonzinho, era só ladrão de galinha, tudo. O outro não, o outro ladrou, roubou a mão armada, matou, estuprou. A gente tende a pensar isso. Mas olha que coisa interessante. Se nós percorremos outros 2 evangelhos, que um é o evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 33, presta atenção aqui, fala assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber.
Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele outros 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrar agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Olha só o que diz o versículo 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Olha que acréscimo que essa passagem nos dá. E também no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo 27 fala: com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se o que a Escritura diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Versículo 32: desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. A frase final: também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então, como que foi esse momento da crucificação? Vamos voltar ao filme. Lá na hora que iam levando a cruz para Jesus, que Jesus foi crucificado, e vieram os 2 ladrões, um à esquerda, outro à direita, e ali eles também foram crucificados. Não foi muito bem daquele jeitinho, que um blasfemou e o outro de cara já repreendeu. Os 2 chegaram blasfemando de Jesus. Os 2 chegaram blasfemando de Jesus, tirando onda da cara dele, que ele não era Deus e que se ele fosse realmente o Filho de Deus, ele que descia dali. Mas a Bíblia não nos traz o porquê. Um desses ladrões, ele foi tocado ali, naquele momento. E não era porque ele já era um ladrão bonzinho. Os 2 chegaram lá em igualdade de maldade. Pelo que a Bíblia retrata, os 2 chegaram lá sendo o mauzão, o bichão da quebrada. Só que ali naquele momento final, um se converteu e o outro não. Um chegou até a repreender o outro, porque continuava blasfemando de Jesus, mas o outro não. E mesmo ele chegando lá, blasfemando de Jesus, e Jesus naquela situação, sendo humilhado, sendo chacotado, rindo da cara dele, na hora que um ladrão se arrependeu verdadeiramente, e falou para Jesus: Senhor, não esquece de mim, quando entrares no seu reino. O que Jesus olhou para ele e falou: de jeito nenhum, você tirou onda com a minha cara? Você não entende nada? Jesus é um Deus amoroso. Ele sabia que ele precisava passar por aquilo, para pagar os pecados, não só daquele ladrão, mas de toda a humanidade que viria depois daquele momento. E aquele ladrão escutou da boca do próprio Deus: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia, Jesus.
Aleluias. Isso é tão poderoso, meus irmãos. Isso é tão precioso de entender. Esse ladrão que foi para o paraíso com Jesus, ele foi o 01 da graça. E eu quero ir para o final dessa ministração, para a conclusão. A pergunta que o Tiagão deixou aqui foi quem ele é. Quem é esse? Eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Quem vocês querem ser? Aquele que reconhece o Senhor como Deus amoroso e misericordioso, poderoso para salvar. Meu irmão, mesmo do jeito que você chegou aqui, se você chegou chapado ontem lá no momento da inscrição, se você tinha acabado de assaltar, se você tinha acabado de matar, se você tinha acabado de estuprar, se você veio fugido da polícia para esse encontro, meu irmão, eu quero te falar que se nesse momento agora você se arrepender verdadeiramente e crer nesse Jesus que foi crucificado injustamente e pagou com preço de sangue pela nossa salvação, Ele é poderoso para te falar: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o meu Deus da graça. Esse é o Deus pelo qual eu não estou nem aí, pode torcer o pé. Eu me espelho nesses mano que está amputado aqui, velho, que está vendo esperança no futuro. Igual o meu pai, amputado também, sequelado de AVC, que eu não posso nem visitar direito, porque senão eu corro o risco de transmitir a doença para ele. Mas eu continuo orando por ele, de vez em quando faço as visitas, mesmo sem poder abraçar muito e pá. Eu me espelho nesses. Se cair o pé, meu irmão, se cair o mundo, eu não vou ser igual esse bandido que blasfema do Deus, não. Eu não vou ficar chorando, achando que eu sou o coitadinho, que o sistema me tomou, que o rico é mais rico que eu, e eu vou ficar bravinho com isso, não. Eu creio no Deus da graça. Eu não estou focado nessa vida aqui não, meu irmão, essa vida aqui é um sopro. Eu estou focado na vida eterna. Eu quero estar como aquele bandido que se arrependeu na cruz, e que na hora que eu for ver Jesus, na hora da minha morte ou na hora do arrebatamento, eu quero olhar para Deus e falar assim: estou indo contigo agora para a vida eterna. E é essa que eu quero, a vida eterna. Eu não quero, não é a morte eterna. Eu não estou focado nessa vida não, irmão. Nessa vida que teremos aflições, sim. Isso foi garantido, Jesus deixou escrito. Mas o que conta é qual a nossa reação quando a aflição vier. Qual a minha reação quando eu torcer meu tornozelo? E ai, como que Satanás se levantou contra a minha vida? Que nada, rapaz, o meu Deus é incomparável. Eu já caí do outro lado ali, fui agradecendo para Cristo por essa torção aí, e que isso aí vai servir de testemunho. Se acontece um acidente que aconteceu comigo lá dentro da ambulância, eu estava segurando minha esposa entre a vida e a morte, e bem naquele momento o Espírito Santo de Deus veio e falou no meu coração, e a partir dali eu me converti ao Evangelho do Senhor Jesus. Estou hoje aqui quase depois de 8 anos falando do amor de Deus para vocês. Aquele dia não foi o dia mais fatídico, o pior dia da minha vida. Aquele dia foi o melhor dia da minha vida, o dia que Deus escolheu para tocar no meu coração. Se o dia que Deus permitiu que você sofresse acidente, meu irmão, e hoje você está sem uma perna aqui, você será levantado nessa terra e usado como testemunho de vitória e perseverança para muitos daqueles que às vezes perdem um membro e desistem da vida. Nunca mais fale que Deus te abandonou, porque Deus não muda. Ele já te escolheu lá no ventre da sua mãe, bobinho. E o amor dele nunca mudou. Independente se você estava no altar ou estava cheirando. Aquilo que o seu pastor lá falou. Ele foi sábio. Vem logo, rapaz. Que onda é essa? Que mimimi é esse? Eu não vou porque eu caí, pastor. Ah, rapaz. Para de mimimi e cai logo para dentro aqui de novo. Quem que não é pecador nesse planeta? Mas é pela graça, não é para a gente continuar pecando.
conscientes da graça, é que agora nós vamos abandonar o pecado, porque isso não mais nos pertence. A graça é para todo mundo, está disponível para todos e não tem fim, mas é por amor. Na hora que você sentir o amor de Deus no seu coração verdadeiramente, meu irmão, não tem como. Eu tinha tomado 1 litro de uísque 2 dias antes de Espírito Santo de Deus falar no meu coração. Depois que ele tocou no meu coração e falou comigo, eu nunca mais toquei num copo de bebida. Nunca quis. Deus tocou no meu coração. Eu não sou doido. Eu sei o que aconteceu comigo dentro daquela ambulância. Fui eu que vivi a minha experiência com Deus. Ninguém pode tirar isso de mim. Eu sei de onde Deus me tirou, onde que Deus me botou hoje. Meu irmão, dependendo do jeito que você chegou aqui, todo mundo que chegou igual. Igual esses 2 bandidos chegaram na cruz para ser crucificados. Os 2 chegaram igual. O diferente ali era Jesus. E como você vai sair daqui hoje? Desde o primeiro resgate, tem gente firmada, tem gente que está aqui de novo e tem gente que morreu. Teve gente que, ao ser confrontado com as palavras, não teve essa ministração antes, mas é o tempo de Deus para ter hoje. Deus escolheu esse tempo aqui para vocês estarem escutando isso hoje, e me escolheu para ser mudado por essa ministração. Porque desde o dia que Deus entregou essa ministração, que eu comecei, Deus cada dia me entregava mais um argumento, cada dia colocava no meu coração mais uma coisa. Deus foi me falando do amor dele de novo para mim, da graça dele. Hoje eu sou um cara melhor do que 30 dias atrás, quando ele começou a falar comigo disso. E ele escolheu hoje vocês, para também escutar isso, para vocês também saírem daqui caras melhores, após ter consciência desse amor incondicional que Deus tem por vocês, por nós. Incondicional. A nossa mente pode até trazer uma sensação para nós, que nós nos afastamos de Deus, por algum pecado, por alguma coisa que nós fazemos no nosso cotidiano. Às vezes, meu irmão, às vezes eu me pego olhando para a bunda de uma gatinha. Eu sou caído, velho. Se não for Deus em mim, eu sou uma porcaria. Eu vou fumar todos de novo, eu vou tomar os ácidos tudo de novo, eu vou virar um bebum de novo, eu vou virar um adulterador de novo. Se eu abandonar a palavra, me alimentar diariamente, lutar, na hora que esse pensamento vem, o que eu faço? Eu não aceito a acusação de Satanás ficar sobre a minha mente. Eu sei que eu sou um pecador, mas eu tenho um Deus que é incomparável em glória e amor. E esse sim entende de amor para dar. Esse sim nos amou como nós nunca vamos conseguir amar ninguém, e como nunca ninguém vai conseguir nos amar. E ele não mudou. Teve gente que passou pelo resgate e hoje está enterrada. Não sei em que condição que essa pessoa morreu. Muitos mano, né, Wesley? O Elivânio mesmo conheceu uma renca deles. É a decisão, meu irmão. A diferença, ela está na nossa decisão. Qual que foi a diferença entre um ladrão e outro ladrão? Um teve a decisão de acreditar, de crer, e ele foi salvo. O outro não teve a decisão. Quem vão ser vocês depois desse resgate? Conversão foi como o pastor falou aqui mais cedo. É todo dia. É todo dia. É focar na vida eterna, meu irmão. E falar assim, nem que caia uma perna, nem que eu torço o pé, nem que caia a cabeça, nem que a mulher me larga, nem que os filhos me roubam. Eu vou permanecer nesse caminho aqui, meu. Eu vou nem se for mancando, eu não vou nem se for com a prótese, eu vou nem se for de qualquer jeito, mas eu vou. Até chegar lá,
no dia que eu vou falar: combati o bom combate, guardei a fé, e agora eu vou com o Senhor Jesus. E a vida é eterna. Mas vai ter aqueles que vão ser jogados no lago de fogo, onde haverá pranto, ranger de dentes. Quem que nós vamos escolher ser depois desse resgate aqui? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês nesse dia de hoje. Amém? Queria que vocês, quem puder, se levantar, para a gente estar fazendo uma oração nesse momento. Queria convidar os amados a fecharem os seus olhos, reclinar a fonte, a sua cabeça nesse momento, esquecer nesse momento quem está do lado, quem está frente, atrás. Esquecer, meu irmão, esquece como você chegou aqui. Esquece os problemas que estarão te esperando lá, as aflições do mundo. Você tem um tempo agora aqui, nesse lugar. Muitos aqui vieram porque, não, vou passar 3 dias de boa lá, que lá não tem risco daquele cara que eu tretei com ele, vim me matar e tal. Eu vou passar 3 dias lá em segurança. Eu quero te falar, a verdadeira segurança, ela está em Jesus Cristo. É o único que pode oferecer uma segurança total. Não de você ser morto, ou de você nunca mais sofrer nada nesse mundo. A segurança da vida eterna. Essa é a verdadeira segurança. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Desde aquele dia, Jesus, que o Senhor se entregou na cruz, há 2020 anos atrás, onde os tempos mudaram, onde os anos começaram a ser contados, onde a história da humanidade foi completamente alterada, onde Deus foi tão misericordioso, que não é mais pela lei e obediência à lei que nós estamos mais debaixo, agora é pela graça, pelo favor que nós não merecemos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Só o Senhor é digno de todo louvor. Santo, santo, santo. Engrandecido seja teu nome sobre todo nome. Engrandecido seu nome sobre todo nome. Engrandecido, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Pai, nos ensina, Deus, a responder essa pergunta: quem nós queremos ser? Nós somos falhos, pecadores, estamos aqui, Senhor, nos colocando diante de Ti, reconhecendo a nossa falha humana, nosso coração corrupto, nossa natureza corrupta, que só se tornará incorruptível no dia da glória, Deus. Reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa humanidade, nossa carne fraca, ou melhor, o nosso espírito fraco, que muitas vezes é vencido pela carne que é forte. Nos ensina, Senhor, a ter um espírito forte para lutar contra as vontades da carne, para lutar contra os nossos vícios. Nos ensina, Pai, a termos uma decisão verdadeira, uma decisão onde possamos dizer, onde possamos ter a convicção, Senhor Jesus, que aquilo que aconteceu na cruz há 2020 anos atrás, onde o Senhor, o Cordeiro perfeito, foi sacrificado e seu sangue foi derramado como sacrifício de alto preço pela minha vida, pela minha salvação e de todos os nossos irmãos, desde 2020 anos até hoje, e de todos que virão.
Ah, Jesus, entra em cada vida que eu te peço nesse dia de hoje, Deus, e muda, Pai, as realidades, muda, Deus, a mentalidade, Pai, nos traz uma transformação de mente a partir desse dia, Deus, em nome de Jesus, que permita-nos que possamos enxergar as dificuldades, as aflições da vida sobre um outro prisma, Pai, sobre um outro patamar. Nos ensina, Pai, a não sermos religiosos, a não sermos supersticiosos. Nos ensina a entender que o Senhor é um Deus incomparável e que Satanás já foi vencido e que o decreto dele já foi dado, derrotado na cruz por Jesus o brabo, aquele que é o verdadeiro Senhor dos exércitos, que nunca perdeu guerra e nunca perderá e nunca mudará. O amor do Senhor nunca vai mudar por nós, ó Deus. Nós podemos até mudar a nossa conduta diante de Ti, Senhor, mas eu tenho certeza, o Senhor nunca mudou, não muda e nunca mudará. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nos dá cada dia mais a convicção desse amor, Pai, de que somos Teus filhos amados, Senhor. A partir do momento que entendemos, entregamos a nossa vida verdadeiramente para o Senhor transformar, Pai. Meu Deus, eu consagro aqui agora, Deus, cada vida neste lugar, Pai, em nome de Jesus. E que venha um novo tempo, Deus, sobre cada vida, Pai. Sobre cada irmão que estava fraco e não conseguia lutar. Vem, Senhor, dá a sua força, Pai. Pela nossa força mesmo nós não conseguiremos, ó Deus. Repõe as forças pela Tua força, Pai. Nos dá a Tua força, Pai. Nos traz à mente, Senhor, cada dia, Pai, a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua glória incomparável, Senhor. Meu Deus, assim eu declaro, Pai, e oro, Deus, em o nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Eu quero pedir aos amados que dêem um grande aplauso em adoração a esse grandioso Deus, em nome de Jesus. Aleluias. E partiu sem olhar Amém. para trás.